Sejam todos muito bem-vindos. A paz também para aqueles que estão em casa nos vendo agora. Antes de você se assentar, eu gostaria que você fechasse os teus olhos para que nós pudéssemos orar. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Um tempo tão precioso, Pai, de podermos adorar, exaltar o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Pai. Como é bom estar na Tua casa, Senhor. E nós entendemos que ainda nós estamos cultuando ao Senhor, nós ainda estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. E nesse momento, Pai, eu intercedo, Deus, eu oro para que no nome de Jesus os ouvidos estejam abertos, Pai. Eu oro, Deus, para que os olhos estejam abertos, para que toda a rigidez que possa haver nos corações, através do Teu Espírito Santo, seja quebrado agora, Pai. Para que essa semente que vai ser semeada, ela possa cair neste coração, nesta boa terra, e produzir muitos frutos, Pai. Senhor, eu reconheço o quanto eu preciso do Senhor nesta noite. Aliás, eu estou totalmente entregue nas Tuas mãos, Pai. Se não for o Senhor, não vai acontecer. Então usa-me, Deus, coloca as palavras nos meus lábios, conduz-me, segura na minha mão, sustenta-me, Pai, para que a Tua igreja nesta noite receba o recado dos céus. Pai, a Tua palavra em Romanos 8:26, ela diz que o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Sunante Lambanomai. Espírito Santo, nesta noite, me ajude a servir a esta igreja. Enquanto eu estiver segurando de um lado, segure do outro, por favor. Enquanto eu estiver falando, o Senhor possa estar ministrando a cada coração. Que haja uma atmosfera de amor, de graça, de misericórdia sobre cada um de nós neste lugar. E nós possamos ser atingidos pelo poder que há na Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós Te reconhecemos, Jesus, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós Te reconhecemos, Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós Te reconhecemos, Jesus, como tudo, absolutamente tudo, o que nós precisamos para as nossas vidas, Pai. Seja exaltado e engrandecido neste lugar. Assim eu oro agradecido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você que trouxe a sua Bíblia, amém? A abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 até o 21, amém? Eu creio que a maioria de nós, sendo convertidos ou não, algum momento da nossa vida, nós ouvimos esse versículo chave, talvez até não como um versículo bíblico, mas como uma frase de efeito, mas eu creio que a maioria de nós já ouvimos esse assunto, né? E é sobre ele que eu quero tratar um pouquinho com você nesta noite, dando ênfase e foco na importância da presença de Deus nas nossas vidas, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó. Na verdade, aqui Jesus, ele está dando um conselho, né? Jesus está trazendo um conselho para aquelas pessoas. Um conselho como todo sábado, como toda quarta-feira, eu e você recebemos de Jesus. E aqui ele está diante de um povo e está aconselhando este povo. E o conselho que Jesus dá é: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Aqui Jesus está apontando algo, e aí ele vem numa outra mão e ele diz: mas acumulem
para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus está dando esse conselho? Por que Jesus está mostrando esses dois lugares, aonde nós devemos acumular os nossos tesouros? Exatamente porque a chave está no versículo 21. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E essa é uma verdade, meu irmão. Nós podemos até alegar, dizer que não, mas é uma grande realidade. Aonde você tiver as coisas de valor, ali vai estar o seu coração. Sempre será assim. Não tem como fugir disso. E é por isso que Jesus está dizendo: se você continuar olhando no âmbito terreno, procurando acumular as suas coisas aqui nessa terra, gastando a sua vida, o seu tempo, a sua energia, tudo para você conquistar tesouros aqui nessa terra, aonde os ladrões vão roubar, aonde você vai ter um monte de dor de cabeças, é aqui que o seu coração vai estar, nessa terra, neste lugar. Ou então, se você escolher acumular riquezas no céu, tesouros no céu, ali o seu coração estará. E isso tem muito a ver, escute bem, isso tem muito a ver, de verdade, com aonde está o meu coração. Porque se o meu coração, ele só conhece essa terra, se o meu coração, ele só tem os meus olhos, o meu coração, o meu entendimento, ele só vislumbra essa terra, é exatamente aqui que eu vou querer acumular riquezas. Mas quando os meus olhos, o meu coração, ele tem um vislumbre do que é eterno, do que é o céu, eu nunca mais olho para essa terra. Eu nunca mais valorizo essa terra. Aliás, a única coisa que eu quero, a partir de um vislumbre do céu, é que o Senhor volte, o quanto antes. A única coisa que eu quero é que o Senhor me recolha. Preste bem atenção nas palavras que o apóstolo Paulo disse. Ele disse: Senhor, o que eu queria mesmo hoje, era estar com o Senhor. Se o Senhor pudesse me tirar aqui dessa terra hoje, se eu pudesse morrer hoje, hoje mesmo eu estaria no céu, na eternidade com o Senhor. Porém, convém que eu permaneça aqui por mais algum tempo, porque aqui por mais algum tempo, eu ainda ganharei mais almas para o Senhor. O que foi que este homem viu, que eu e você ainda não vimos? O que talvez foi que esse homem vislumbrou, que eu e você ainda não tivemos esse vislumbre, não pudemos enxergar o que esse homem enxergou. E eu ainda quero continuar falando sobre a importância da presença de Deus. E o tema para nós refletirmos hoje é: onde está o seu coração? É uma pergunta. Onde está o seu coração? Queridos, eu queria chamar a sua atenção nessa noite para um pecado que tem silenciosamente entrado dentro do corpo de Cristo, de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira muito silenciosa, de uma maneira muito discreta. Ele tem entrado e ele tem deformado os cristãos. E esse pecado, ele tem um nome, e o nome é idolatria. Idolatria. E queridos, a maioria de nós, quando nós ouvimos essa palavra idolatria, nós automaticamente associamos essa palavra a religiões, nós associamos essa palavra a
imagens feitas por mãos de homens, imagens de barro ou de outras coisas feitas pelas mãos dos homens. É a isso que nós assimilamos essa palavra idolatria. É muito comum nós vermos um crente, né, ir na casa de alguém que tem imagens, por exemplo, pela casa, e ele dizer: aquela pessoa é um idólatra. O problema lá é a idolatria. O problema naquela casa, naquela família, é a idolatria. Você viu um monte de santos, você viu um monte de coisa, você viu tudo isso aí, isso é idolatria. Essa é a visão que a maioria de nós carregamos com a gente sobre idolatria. Mas, queridos, o que na perspectiva bíblica é idolatria? O que significa, através da palavra de Deus, idolatria? E olha que interessante, idolatria não tem a ver com aquele boneco de barro, ou aquele boneco feito pelas mãos dos homens. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida, já é um ídolo na sua vida. E é muito fácil para nós olharmos para o lado e dizermos: eles são idólatras. Mas será que eu e você também não somos? Aliás, quais são os ídolos que têm tomado o lugar de Deus na sua vida hoje? Quais são? Faz uma reflexão aí no teu coração, aí na tua mente. Quais são os ídolos que têm tomado o lugar de Deus na sua vida hoje? Idolatria também é buscar em coisas criadas a satisfação, a segurança e a paz que só a presença de Deus pode dar. Isso é idolatria, meu irmão. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Simples. É quando eu coloco a minha confiança num sistema de segurança que eu coloquei na minha casa. É quando eu coloco a minha confiança em coisas e não em Deus. E isso é muito comum. É, pastor, é verdade, mas você sabe que nós vivemos num mundo hoje aonde, olha, está terrível. É verdade, meu irmão, eu sei mesmo, é verdade, eu entendo por você perfeitamente, mas coloca para nós lá o Salmo 91. Eu vou te mostrar hoje o maior sistema de segurança, de alarme, contra tudo quanto é tipo de ladrão que você pode imaginar. Está ali, ó, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Versículo 2: direi ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Versículo 3: Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Versículo 4: Ele o cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Quando você diz para Deus: Deus, a fidelidade do Senhor é o meu escudo protetor, ninguém toca em você, ninguém toca na sua casa, ninguém toca nos teus filhos. E ele pode continuar, versículo 5: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Meu irmão, a pessoa coloca 250 trava na porta, na casa, para tu quanto é lado, é câmera, e isso e aquilo. Essa semana eu acordei 4h15 da manhã, eu e a Rose, dormi no sofá, as duas portas da casa arreganhadas, e eu e a Rose dormi no sofá. Eu levantei e falei: ô anjo, perdão, nessa noite eu dei um pouquinho mais de trabalho para o senhor, né? Você teve que colocar um reforço a mais aí dos anjos aí. Meu irmão,
Você não está entendendo, querido. Eu já falei isso várias vezes. O dia que um cara pensar em subir no muro da minha casa, para tentar pensar e pular para dentro, eu vou só sair e vou falar para ele: quer um conselho de amigo? Não pula, velho. Porque se você pular, acabou para você, cara. E não tem a ver comigo não, velho. Vai por mim. Porque todos os dias eu declaro pelas manhãs que a fidelidade do Senhor é o meu escudo protetor. E Ele guarda a minha casa. Mais 6. Isso não faz parte nem do esboço, perdão aí, irmãos. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada, diga assim, me atingirá. Você crê nisso aí, meu irmão? Toma posse disso aí, meu irmão. Toma posse disso daí. Continua. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Pode pôr mais um aí. Porque Ele dará ordens aos anjos ao seu respeito, para que o protejam, você em todos os seus caminhos. Mais um. Com as mãos, preste bem atenção aqui. Agora, aqui ele está dizendo, com as mãos, os anjos vão te segurar, para que você não tropece em pedra alguma. O que os anjos vão fazer? Eles vão te sustentar, vão segurar você, e levar você flutuando, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. O dia que você tomar posse dessa palavra na sua vida, meu irmão, você não faz ideia do que vai acontecer na sua vida. A questão é que eu e você não confiamos em Deus. Nós dizemos que confiamos. Nós dizemos que confiamos. Você tem coragem de dizer o Salmo 91 e dormir com as suas 2 portas abertas? Crendo que vai haver um anjo em cada porta e ninguém entrará na sua casa? Ô pastor, veja bem, pastor, a gente tem que ser prudente, pastor. A gente, sabe o que é? Porque é isso que os missionários que estão aí fora sendo oprimidos, massacrados, perseguidos, ameaçados de morte, que proclamam e professam todos os dias na vida deles. Então, querido, escute bem. Eu e você muitas vezes colocamos a nossa confiança na segurança, nas coisas que foram criadas pelos próprios homens. Só que tem um detalhe, querido. Nós tiramos a nossa confiança do Deus Todo-Poderoso. E eu quero nessa noite trazer algumas reflexões para você. E a primeira delas é: o que Deus nos orienta sobre os ídolos? O que Deus nos orienta sobre os ídolos? Queridos, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus quer um relacionamento comigo e com você exclusivo. Deus não quer me dividir e te dividir com nada e com ninguém. Ele quer a atenção total sua para Ele. É isso que Ele quer. E eu e você temos que entender isso. Ou é Deus ou é as outras coisas. É você que tem que escolher. Mas o que Deus exige e quer de mim e de você é exclusividade. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre ela. Se você tiver com a caneta, circula isso aí na tua Bíblia, querido.
Aliás, Bíblia de crente fervoroso é Bíblia toda rabiscada, pintada, anotada, escrita. Isso é Bíblia de crente, que está ali meditando na palavra e anotando. Não tem nem espaço para anotar mais, ele bota no rodapé, não tem mais espaço, ele põe em cima, ele faz um... É isso aí. Olha o que ele está dizendo: não tenha outros deuses além de mim. Quem está dizendo isso aqui é Deus, querido. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, meu irmão, o que é um ídolo hoje na sua vida? O que tem substituído Deus? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida hoje? Porque Deus, o que Ele nos orienta sobre a idolatria, sobre os ídolos, é exatamente isso: que eu e você não tenhamos nenhum Deus além dEle. E se alguma coisa na sua vida hoje ocupa o lugar de Deus, ele já é um ídolo. E você pode dizer para mim: pastor, mas nada ocupa o lugar de Deus na minha vida. Olha bem, porque talvez hoje, eu não preciso nem perguntar para você a semana toda, só hoje, quanto você dedicou do seu dia para Deus? Quanto você esteve com Ele? Quanto Ele foi prioridade para você? Quanto você se relacionou com Ele? E isso já mostra se Ele realmente está em primeiro lugar, ou se Ele está lá em 18º. Você só está se relacionando com Ele agora, porque você veio para a igreja. Talvez seja isso. Olha um outro versículo que a palavra de Deus nos ensina lá em Levítico capítulo 19, versículo 4. Também circule na sua Bíblia. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para ídolos. O que é me voltar para ídolo? É dar atenção para coisas que não é Deus, é gastar tempo com coisas que não é Deus. Isso é se voltar para ídolos. Não tem a ver com fazer uma imagem, não tem a ver com isso, mas tem a ver com realmente colocar coisas no lugar de Deus na minha vida. E muitas vezes, você agora pode estar me olhando ali dizendo assim: mas pastor, isso aí é Antigo Testamento, pastor. E as coisas do Antigo Testamento são regras, somente regras. É verdade, talvez você pense como regras, mas sabe por que Deus criou essas regras? Deus criou essas regras porque Ele conhece muito bem a criação dEle. E Ele sabe muito bem que qualquer coisa que eu e você nos aproximarmos demais, vai tomar o lugar dEle na sua vida. Vai tomar o lugar dEle na sua vida. Então, quando Deus nos traz esses dois versículos, eu vejo como o cuidado, eu vejo como a proteção de Deus para a nossa vida. O Senhor quer nos proteger de corrermos o risco de perdermos, de nos afastarmos da presença dEle. Porque à medida que alguma coisa entrar no meu e no seu coração, que ocupar o lugar dEle, Deus se afasta. Deus se afasta. Ou é Deus ou é outra coisa. Ou é Deus ou é outra coisa. Diga assim: ou é Deus ou é uma outra coisa.
E você pode pensar assim: mas Deus não é amor, pastor? Deus não é graça? Deus não é misericórdia? Ele não é amoroso, pastor? Ele não me ama tanto? Mas se Ele me ama tanto, o senhor mesmo tempo atrás disse aí que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade. Então nada pode me separar do amor de Deus. Então está tudo certo, pastor. Meu irmão, é verdade, mas a Bíblia diz que luz e treva não andam junto. Aonde tem escuridão, a luz não entra. Ou tem luz ou tem escuridão. Ou na minha vida habita a presença de Deus, ou na minha vida habita o pecado, habita a treva. Mas as duas coisas não andam juntas. Não andam juntas. Lembra, eu li há dias atrás, Apocalipse diz: era melhor que você fosse quente ou frio, porque eu estou a ponto de vomitar o morno. Porque o que é o morno? O morno é aquele que está aqui, no mundo. 2 minutos depois ele está na igreja. Aleluia. Daqui a pouco, aleluia. Tem gente que passa a vida inteira na igreja assim. Me perdoa, meu irmão. Me desculpe pelo tom e pelas palavras, mas é uma realidade. Transita. Eu preguei em Votorantim há dias atrás, em Votorantim não, em Francisco Morato há dias atrás, e eu estava falando sobre isso lá. O cara vai no show de samba e está sambando, e aleluia, e não sei o que, bababá, e samba, e chega no domingo de noite, bota a roupinha dele. Jesus, eu quero ser o seu, Jesus, me leva para o céu, Jesus, oh Jesus, e está tudo bem, e sai de lá ainda assim, nossa, Deus encheu, hein? Eu estou orando em línguas, hein? Só se for línguas, não sei do que, meu irmão, mas desculpa, querido, do Espírito não é, velho. Mas é uma realidade. Então, meu irmão, escute, preste bem atenção. O que tem ocupado? O que tem sido ídolo na sua vida hoje? O que você precisa entregar e que você não entrega? Tem gente que não entrega. Tem gente que não consegue entregar o seu dinheiro para Deus. Ele não consegue, sabe por quê? Porque ele não confia em Deus. Ele confia no dinheiro dele. E fique tranquilo, como foi pregado aqui agora há pouco, mete ele no seu bolso e se divirta com ele, porque se tem uma coisa que Deus não precisa é do seu dinheiro. Mas se divirta mesmo com ele. Faça o que você quiser e o que bem entender. Porque entregar o seu dízimo, o seu dinheiro para Deus tem a ver com o quanto você confia nele. E não com regras. Amém? O que tem ocupado o lugar de Deus, ou melhor, o que tem ocupado o lugar da presença de Deus em nossas vidas? Muitas vezes os nossos ídolos não são coisas más em si mesmas. Olhe bem. Muitas vezes os nossos ídolos não são coisas más em si mesmas. Só que elas se tornam um ídolo quando elas tomam a prioridade e o afeto que pertencem a Deus. Ele passa a ser um ídolo quando ele pega o afeto que deveria ser de Deus. E o que eu quero dizer para você com isso? Eu quero trazer alguns exemplos para você. Por exemplo, um ídolo na minha vida, o trabalho. Para muitos, o ídolo é o trabalho. E você talvez possa pensar assim: pastor, o meu ídolo, o meu trabalho, jamais. Meu irmão, todos aqui se levantam e vão trabalhar. Defender o seu pão, correr atrás das suas coisas. Mas você quer ouvir um não? É quando você pega e fala assim: meu querido e meu amado irmão,
você poderia dispor de 1 horinha do seu tempo para nos ajudar? Ai, pastor, rapaz, nossa, eu estou cheio de coisa, meu Deus, ai, meu pai, nossa, agenda lotada, eu acho que até dezembro já estourou a minha agenda, nem me procura antes, porque só para o ano que vem agora, aleluia. Quem é teu ídolo, meu irmão? Agora falou de trabalhar, está dentro. Estou dentro. É trabalho em cima de trabalho, é a minha carreira, porque eu tenho que realizar meus sonhos, porque eu tenho que conquistar minhas coisas, e é isso, eu tenho que defender a todos. Mas e a igreja? A igreja, a gente vai vendo, mas eu estou correndo atrás, eu tenho que chegar onde eu quero, eu tenho que fazer o que eu quero. Isso já é um ídolo na sua vida. Acredite, já é um ídolo na sua vida. Um outro tipo de ídolo: cônjuge, marido, mulher, filhos, pai ou mãe, também podem se tornar ídolos. Podem tomar o afeto que é de Deus na sua vida. Outra coisa, dinheiro e bens materiais podem se tornar um ídolo na sua vida também. Aliás, aqui talvez seja o que mais se torna ídolo na vida das pessoas. Aliás, acredite, a última coisa a se converter no bolso, ou melhor, a última coisa a se converter na vida do cristão, da maioria dos cristãos, é o bolso. Esse é o último a se converter. Vai por mim, é o último. Muitas coisas se convertem no caminho, mas o bolso é o último. Aquele que ele vai falar, não, agora eu vou dar meu dízimo. É aquele que, sabe aquela situação assim, Deus está falando, mas ele está ali, eu não vou dar. É assim. E talvez você possa estar pensando assim, mas pastor, você está falando que você quer meu dinheiro, eu querer seu dinheiro? Você não me conhece. Se você pensa um negócio desse de mim, você não me conhece. E eu desafio você a me conhecer mais, para você entender o que se passa no meu coração com relação a dinheiro. Outras coisas que podem se tornar ídolos na minha vida: redes sociais, internet, televisão. Isso pode se tornar um ídolo na minha vida. Pode ser ídolo na minha vida. Projetos pessoais, meus status, tudo isso podem se tornar ídolos na nossa vida. Nós vivemos nesse mundo, meu irmão. Nós vivemos nesse mundo. Esse é o mundo em que eu e você vivemos. É ou não é? O mundo dos status. O mundo dos status. Primeiro que, assim, para mim, foto já é um troço fora da curva. Vamos tirar uma foto? Meu Deus, lá vem, vamos tirar uma foto, tá. Para mim, tirar uma foto é tirar uma foto. O que é tirar uma foto, meu irmão? Tirar uma foto. Pronto. Você vai tirar uma foto. Não, tem toda uma preparação, você não entendeu. Como é que nós vamos tirar uma foto dessa para nós colocarmos no nosso status? Não, tem que ser a foto. Aí você tira a sua foto, 350 filtros e mais não sei o que lá. É um outro ser humano que está na foto lá. Porque o cara mesmo, quando você vê ele, você fala, rapaz, você é louco, está derrubado. Mas na foto, mas tudo isso é para você colocar no seu status. Olha que maravilha. Passeando na praia, não sei do que. Aleluia. Glória a Deus. Depois nós vamos ver se vai dar para pagar ou se não vai dar para pagar. Se não der para pagar, nós vamos lá falar com o pastor para ver se ele ajeita um jeito e dá uma direção para a gente, como que nós vamos fazer para dar um jeito nesse cartão de crédito. Mas agora que nós já está aqui, fotinha para nós colocar no nosso status. Aleluia. Oh, glória. Isso é ídolo, meu irmão. Isso é ídolo. E eu sei que eu cutuco um monte de gente. Mas eu não estou aqui para te apalpar. Eu estou aqui para te cutucar mesmo. Fica tranquilo. Se está cutucando aí, é tudo que eu quero.
Se está te incomodando, se você está com vontade de vir me pegar aqui no altar, era isso que eu queria, eu orei por isso hoje. Agora, se está tudo bem, aí é outra história, mas o que eu quero realmente é te pegar. Veja um exemplo simples disso. Quantas vezes nós passamos 2 horas do nosso dia numa rede social? Quantas vezes nós ficamos até mais tarde no nosso trabalho? Quantas vezes nós ficamos horas na frente de uma televisão assistindo um monte de porcaria? Mas quando nós precisamos de 15 minutos para fazer uma oração e ler a Bíblia, nós não temos tempo. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo, pastor. Você não tem tempo? Não. É que Deus não é a sua prioridade. É os seus ídolos que são as suas prioridades. Isso aqui é muito comum. Na verdade, é onde está o seu afeto. Você gasta 2 horas numa rede social, porque ali está o seu coração. Não está na Bíblia. Não está na presença de Jesus. Está ali na rede social. Mas sabe, pastor, na rede social eu aprendo um monte de coisa. Na rede social tem muita coisa, tem muito conteúdo bom. Desculpa, meu querido, mas igual o conteúdo da Bíblia, igual o conteúdo do Espírito Santo, a rede social é um lixo, é uma porcaria. O dia que você entender isso, a sua vida se transforma. E eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas para mim, Rogério, quando a palavra de Deus é lida, comparada a uma rede social, quando você lê a sua Bíblia, é o próprio Jesus falando com você. Quando você vê um vídeo, é uma pessoa que criou. Quando você gasta seu tempo vendo esses vidinhos de frases de efeito, você deixa de ouvir o próprio Espírito de Deus louco para falar com você e falar coisas importantes sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Mas para isso você não tem tempo. E o que significa isso? Um ídolo. E acredite, meu irmão, quando essas coisas tomam conta do nosso coração, a nossa vontade pela presença de Deus vai embora. Você nem sente mais vontade de orar. Você nem sente mais vontade de ler a Bíblia. A cada dia que passa, você menos sente, você é indiferente àquilo. De vez em quando surge na sua cabeça: nossa, eu precisava orar, eu precisava ler a Bíblia. Mas passa. Porque na verdade, a cada pouco você está na sua mão com um bendito de um aparelhinho, enfurnado na onde? Se eu perguntar para você 4 versículos bíblicos hoje, e eu perguntar para você sobre a vida de 4 pessoas hoje, qual você me responde mais rápido? Não minta, seja verdadeiro com você. Mateus capítulo 6, versículo 33. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas as outras coisas. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora escute o que eu quero dizer para você. Esse tesouro no céu, que nós falamos agora há pouco, muitos de nós podemos pensar assim, sabe? Então esse tesouro no céu é uma promessa futura para nós. Esse tesouro no céu é algo que nós vamos receber de Deus um dia. Meu irmão, o maior tesouro que eu e você podemos receber nessa terra é a presença de Deus nas nossas
vidas. O maior tesouro que eu e você podemos receber nessa terra é a presença de Deus nas nossas vidas, e é totalmente acessível a mim e a você, porque Deus quer esse relacionamento, Deus quer estar com você, Deus quer fazer parte da sua vida. Como eu falei a semana passada, Ele tem vontade, Ele manda criar tabernáculos para Ele estar no meio do povo, ou seja, Deus quer estar na sua casa, Deus quer partilhar da sua vida. Mas como Ele vai fazer isso, se existe um monte de outras coisas ocupando o lugar dEle na sua vida? Você não tem tempo para Ele, você não tem tempo para ouvir a Ele, porque o seu coração já carrega muitas coisas, e a única que você não carrega é Deus. É Deus. Agora escute bem o que eu vou dizer para você, e por favor, meu irmão, leve essa frase para a sua casa. Leve essa frase para a sua vida. O dia que você compreender que a presença de Deus é o maior bem que você pode receber nessa vida, você nunca mais vai procurar por nada que não seja a presença de Deus. Se você hoje ainda está procurando outras coisas, é porque você ainda não entendeu, é porque ainda você não compreendeu que o tesouro maior é a presença de Deus. O tesouro maior é a presença de Deus. E acredite, o dia que você encontrar isso, que você compreender isso, todas as demais coisas, elas chegarão até você. Você não vai correr atrás delas, elas vão chegar até você, porque Deus vai facilitar para chegarem nas suas mãos. A questão é você compreender isso. E talvez a minha pergunta-chave para você nessa noite é: você compreende que o maior tesouro que você pode ter nessa terra é a presença de Deus? E a resposta está no quanto você o busca. Não é no que você fala, mas é no quanto você o busca, o quanto você depende dEle, o quanto você está com Ele, o quanto você renuncia por Ele, o quanto você abre mão por Ele. Uma outra pergunta: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Queridos, Deus não quer apenas a nossa frequência na igreja. Deus quer que você queira estar na igreja. O que te trouxe até aqui hoje? Um milagre? O que te trouxe aqui hoje? Uma bênção? O que te trouxe aqui hoje? Serviço? Você está aqui porque você vai servir? Porque isso é muito comum na igreja. Aliás, isso é uma das coisas que mais tem me incomodado e preocupado, porque tem algumas pessoas que eu só vejo na igreja quando servem. Quando não servem, estão de folga da igreja e de Deus. Estou de folga hoje, aleluia. Se Jesus voltar hoje, não sei, hein? Quem sabe? Pode ser, sei. Entendeu? É impressionante, meu irmão. Sabe para que existe um culto? Não é para você vir trazer a sua roupa nova. Não é para você vir ficar falando mal dos outros.
não é para você vir encontrar os seus amigos e ficar batendo papo. Isso você faz no shopping, isso você faz em qualquer outro lugar, não é na igreja. A igreja é para cultuar Deus, é para você vir aqui para prestar culto a Deus, adorar o seu Deus, engrandecer o seu Deus e agradecer a Ele pela semana que Ele te deu, pelos livramentos que Ele te deu, pela provisão que Ele trouxe para você e para a sua casa. Isso é um culto a Deus. Mas nós perdemos o culto na entrada do portão. Muitos de nós perdemos o culto nem entrando pela porta, porque nós já estamos pecando quando começamos a olhar, começamos a falar, quando na verdade nós deveríamos estar focados em uma só coisa: cultuar ao nosso Deus. Eu não estou nem preocupado com a direita, nem preocupado com a esquerda. Os meus olhos estão em Cristo, e nessa noite eu quero adorar ao meu Deus. Deus quer o seu coração por inteiro. Diga assim: Deus quer. Diga assim: Deus não abre mão, Ele quer o meu coração por inteiro. Você entende isso? Você entende o que você acabou de falar? Você compreende isso? Olha o que Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38 nos diz. Jesus estava sendo questionado pelos religiosos. E os religiosos fazem uma pergunta para Jesus, e eles dizem assim: Jesus, qual que é o maior mandamento? O resumo dessa história para trás é esse: eles estão questionando a Jesus, pondo Jesus à prova, e eles vêm e falam assim: qual que é o maior mandamento? E Jesus responde aqui no versículo 37, olha o que ele diz: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Você ama o Senhor desta forma? Você ama o Senhor dessa forma? Responde para mim, querido. Volto de novo no mesmo lugar. Hoje, o que você fez hoje durante o seu dia mostra o que está escrito ali? Você amou o seu Deus hoje, com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua alma? Você faz ideia do que significa todo o seu coração? Todo o seu coração é renunciar a tudo. Nada mais ocupa. Nada. Só Deus. Você tem noção do que é ocupar a sua mente? Toda a sua mente? Toda a sua mente é dia e noite. A sua mente pensar na palavra de Deus. Bíblia, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Meu Deus, eu estou passando por uma dificuldade agora. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o teu santo nome. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, peçam e será dado, busquem e encontrarão. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. Aleluia. O meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Isso é de toda a mente. Isso é de toda a mente. E de toda a alma, querido, é quando o Espírito Santo de Deus, ele atinge e toca a sua alma, e ele se move ali dentro, conduzindo e levando você para o centro da vontade de Deus, a ponto de para você nada mais ter sentido algum,
senão a vontade do próprio Deus. Deus nos criou para desfrutarmos da sua presença. Eu e você fomos criados por Deus para desfrutarmos da presença dEle e o adorarmos acima de qualquer coisa ou pessoa. Todos os dias, irmãos, nós deveríamos nos levantar pela manhã e os nossos lábios adorar ao nosso Deus. Quando você vai meditando no livro de Salmos, você vai vendo quantos e quantos salmos o salmista vai dizendo: louve e adore a Deus, a beleza da sua formosura, a grandeza da sua santidade. Irmãos, parece que nós perdemos o senso de quem é Deus. Parece que Deus hoje se tornou alguém comum, como qualquer outra coisa. Um Deus qualquer. Mas Ele não mudou, querido. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E Ele governa e governará para todo sempre. E Ele é justo e correto em tudo o que Ele faz. E deveria haver no meu e no seu coração um temor e um tremor quando nós declaramos esse nome, Deus Altíssimo. O impacto do nosso relacionamento com Deus. Falei agora há pouco sobre isso, de quando nós colocamos Deus no mesmo patamar de importância que as coisas materiais. Nós vivemos uma vida cristã rasa. Quando nós pegamos pessoas, até no Novo Testamento, e eu poderia também ir para o Antigo Testamento, homens e mulheres, que quando se dirigiam a Deus, eles faziam o quê, queridos? Eles enfiavam suas caras no chão, por medo, por temor da presença de Deus. Hoje, parece que nós chegamos diante da presença do Rei dos reis e do Senhor dos senhores, como se Ele fosse nada. E aí, Deus? Certo aí? Tal, não sei o quê. O Senhor tem que fazer agora, Deus! É agora que o Senhor tem que fazer, Deus! Como se Ele fosse alguém que devesse obediência a nós. Sabe, meu irmão, quando esse tipo de coisa acontece, na verdade, é porque a idolatria já tomou conta do seu coração. E você está com o seu coração tratando as coisas com maior importância do que o próprio Deus. Aliás, tem uma história na Bíblia que diz que certo homem construiu uma estrutura e se preparou, e foi ousado em dizer que nada o atingiria. E o próprio Deus disse: louco é esse homem, porque ainda hoje ele morre. Aonde está a sua confiança, meu irmão? No Deus Todo-Poderoso, na sua conta bancária, na casa que você mora? Há tempos atrás passamos por uma pandemia, uma situação aí que mexeu com as pessoas, fez com que as pessoas parece que estavam querendo se voltar para Deus.
mas as coisas passam e tudo volta ao seu lugar de origem. Você acha mesmo que a sua casa vai te proteger? Você acha mesmo que a sua conta bancária vai te proteger? Meu irmão, basta Deus pegar um pouquinho de fôlego no peito dele e dar um soprinho de leve lá de cima, e você vai ver a sua casinha voar, de uma hora para outra. Basta Deus abrir as comportas do céu e soltar um pouquinho de água lá. E ele nem vai fazer isso, porque ele já prometeu que ele não vai fazer isso. Mas é só para dar um toque. E você vai ver a água chegando, e você vai dizer assim: meu Deus, o que eu faço agora? Isso é para você olhar e entender que não é você que está no controle, mas quem está no controle é Ele. A insensibilidade à presença de Deus é quando o coração que está ocupado, ele não sente mais. Um coração que está ocupado não sente mais. Tem muitas pessoas que me procuram e elas pedem para mim: ora por mim, pastor. Coloca a mão na minha cabeça e ora por mim, pastor, porque eu preciso voltar a sentir a presença de Deus. Como se uma oração fosse o suficiente para aquela pessoa voltar a sentir a presença de Deus. Não, não é orar para impor as mãos sobre a cabeça, é esvaziar o que está no seu coração. Antes de colocar a mão na sua cabeça, precisa esvaziar o que está dentro do seu coração, porque um coração ocupado, ele não sente a presença de Deus. Meu irmão, se você continuar gastando a sua vida nas suas redes sociais, me perdoa, mas talvez você não vai sentir a presença de Deus. Se você não equilibrar a sua vida, se você não dedicar parte do seu tempo para Deus, ou melhor, se você não der a Ele o que é dele, de verdade, de fato, você talvez não vai sentir a presença de Deus. Quando nós estamos insensíveis à presença de Deus, nós tratamos Deus, preste bem atenção, nós tratamos Deus como um recurso, como alguém que eu tenho interesse por algo. Eu me aproximo porque eu quero algo, eu tenho um interesse. É muito comum esse tipo de coisa acontecer. Apertou as coisas lá em casa, bora para a igreja, agora é a hora de ir para a igreja. Aí o cara vem para a igreja, o cara está nos cultos, dando glória, aleluia, a coisa resolveu, o cara sumiu de novo. Agora vai voltar quando? Quando apertar o chicote de novo. É assim que funciona. Então alguém que infelizmente tem o seu coração cheio de coisas, ele só pensa em Deus como meio de um recurso. Não, eu preciso manter o meu dízimo em dia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar sempre ali, eu preciso tal, mas por quê? Porque eu tenho interesse, não é por causa de Deus. Eu não quero Deus, eu quero o que Deus pode me dar. E para que eu quero Deus? E nós perdemos. Quando nós estamos insensíveis à presença de Deus, nós perdemos o sobrenatural. E eu diria que isso é o mais importante. É o essencial na minha vida e na sua vida. Quando nós igualamos Deus às coisas, nós perdemos o sobrenatural de Deus. Meu irmão, Deus é Deus, querido. Deus não pode ser comparado com um carro, Deus não pode ser comparado com a casa, Deus não pode ser comparado com nada nesse mundo. Deus é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando nós olhamos para Deus numa posição de igualdade, está errado. Mas isso tem a ver com o quanto o meu coração está cheio de coisas. E talvez nessa noite você esteja me ouvindo e o seu coração esteja cheio. Meu irmão, não leia a Bíblia
para ficar colocando status nas suas redes sociais com versículos. Mas pastor, isso é o evangelismo, aleluia, porque eu sou um evangelista e não sei o que lá, glória a Deus, aleluia. Isso. Leia a Bíblia para você, campeão. Leia a Bíblia para você, campeã. Leia a Bíblia até extrair dela a revelação de Deus para a sua vida. Não é para a vida dos outros. Enquanto Deus não falar com você, como é que Ele vai falar com os outros? Primeiro Ele precisa falar com você. Leia essa mania que as pessoas têm o tempo todo. E eu também não estou dizendo que você não deve fazer, ou que você deve fazer. A sua vida você decide ela. Mas o que eu estou dizendo para você é: se você está lendo a Bíblia para achar frases de efeito para mandar para a internet, você está errado. Porque a palavra de Deus tem que falar com você. É com você que Deus está falando. Quando você abre a Bíblia, não é com os outros não, é com você, é comigo que Ele fala. E eu preciso entender isso. Onde está o teu tesouro hoje? Responda aí no teu coração. Aonde está o seu tesouro hoje? Pessoal do louvor, pode ir. Olha essa pergunta para você me responder. Se Deus retirasse hoje tudo o que você conquistou, o seu cargo, a sua conta bancária, o seu status, Ele ainda continuaria sendo o seu maior tesouro? Meu irmão, não se preocupe com o pessoal do louvor, olhe para mim. Presta atenção em mim. Sou eu que estou pregando a palavra. Eles só vão subir no altar para louvar a Deus, amém? Só estão andando dentro da igreja. Presta atenção em mim aqui, ó. Volto a pergunta a você. Se Deus hoje, Ele tirasse tudo o que você conquistou, se Ele tirasse o seu cargo, a sua conta bancária, sua carreira, seu status, Ele ainda continuaria sendo o seu maior tesouro? Ele ainda continuaria sendo o seu maior tesouro? Se hoje você não tivesse nada, Ele retirasse tudo de você, e você pode dizer assim para mim: não pastor, mas jamais Deus vai fazer isso comigo, porque Ele me ama. Eu amo Isaac, meu filho, está ali sentadinho ali, mas de vez em quando, ou ele fica rápido, ou o chinelo, a sandália havaiana pega ele, velho. Entendeu aí? Não é porque eu amo meu filho que as sandálias havaianas não vai corrigir ele. Então Deus trata. Deus trata. E Deus trata, meu irmão. A minha pergunta é: e se Ele fizer isso? Ele continua sendo o seu maior tesouro ainda? Se o seu tesouro estiver nas coisas dessa terra, a sua vida espiritual está na escuridão. Infelizmente, a sua vida espiritual está na escuridão. Porque se o seu Deus não for o seu bem mais precioso nessa terra, você ainda não o conhece o suficiente. O que te alegra hoje? O dinheiro que está na tua conta? Ou a presença do teu Deus? O que te alegra hoje? As coisas indo bem na sua vida? Ou a presença do teu Deus? O que te alegra hoje? O que faz você sorrir nessa noite? Saber que a conta está gorda lá? Que tudo o que você precisa de material está tudo em ordem? O que te alegra hoje? A mãe do pastor Josué Rocha
tinha 5 filhos para dar de comer. E ela não tinha nada. Nem um grão de arroz sequer. E eles correram até a mãe e disseram: mãe, a gente está com fome. O que vai ter para comer? E ela disse: voltem a brincar, porque Deus vai prover. E ali naquela cozinha daquela casa, ela começou a louvar a Deus. E louvava a Deus na sua simplicidade. E aquelas crianças, passado um tempo, voltaram novamente e perguntaram: mãe, o que a gente vai comer? E ela disse: calma, filho, Deus está preparando para nós. E eles voltaram a brincar no quintal. E ela continuou adorando ao seu Deus. Daqui a pouco eles voltaram de novo e perguntaram de novo: mãe, o que nós vamos comer? E ela disse: calma, já está chegando, meu filho. E eles estavam brincando debaixo de um pé de manga na região deles lá. E na região deles lá é muito comum, lá em Santarém, eles falam que tem um pássaro lá, que para nós aqui é como se fosse o jacu, né? Um pássaro grande, até maior, eles falam, que é muito comum na região deles. E eles estavam correndo debaixo daquele pé de manga, e daqui a pouco eles escutam plá, 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 galho quebrando e coisa e tal, não sei o que, eles correndo, e pá, cai no chão. Aí eles saíram correndo e falaram assim: mãe, acabou de cair lá no quintal um bicho morto lá no quintal. Ela disse: eu não falei que Deus estava providenciando? Chegou a nossa comida. E eu e você, se nós nos encontrássemos nesse lugar, o que nós faríamos? Reclamaríamos? Murmuraríamos? Pecaríamos contra o nosso Deus? Ou agradeceríamos? Meu irmão, você pode correr atrás do que você quiser nesse mundo. Só Jesus vai satisfazer o que você está buscando e mais nada. Ouça o conselho de um homem chucro, sem entendimento e conhecimento algum. Procure por esse Jesus. Abra mão, renuncie, largue o que for preciso, mas encontre esse Jesus e essa presença. Porque o dia que você entrar na sua casa e essa presença estiver lá, sua casa vai ser um pedacinho do céu. Não haverão brigas, discussões, desentendimentos. Um lugar de paz. Um lugar onde Deus habita. E é isso que Ele quer fazer na sua casa, com a sua família. Mas para isso você precisa entender, compreender que o tesouro mais precioso que você precisa buscar nessa terra é a presença de Deus. Feche os teus olhos. Enquanto o pessoal do louvor vai ministrando essa canção, eu gostaria que você fosse deixando que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração, querido.